Questão da SpaceX 2015, uma questão que vai envolver ligações químicas, polaridade de ligações, geometria molecular e um pouco também de nomenclatura, além de fórmulas estruturais e fórmulas de Lewis. Questão bem interessante. Vamos à leitura. O carvão e os derivados do petróleo são utilizados como combustíveis para gerar energia para maquinários industriais. A queima destes combustíveis libera grande quantidade de gás carbônico como produto. Em relação ao gás carbônico, são feitas as seguintes afirmativas. Nós temos aí 3 afirmações para analisar se são verdadeiras ou falsas e depois marcar o item correto. Vamos para a primeira dessas afirmações. É um composto covalente de geometria molecular linear. Então ele diz que o CO2 é covalente e tem geometria molecular linear. Pessoal, o carbono tem número atômico 6. Se você fizer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p2, carbono é da família 4A. Família 14, tem 4 elétrons na última camada. Todos nós sabemos que o carbono é tetravalente. Ele tende a formar 4 ligações. Até na química orgânica a gente aprende muito isso. Então o carbono tende a formar 4 ligações. Essas 4 ligações podem ser 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, 2 ligações duplas, pode ser uma ligação tripla e uma simples. A gente até aprende que isso vão ser as diversas hibridações do carbono, né? Com 4 ligações simples, sp3. Com uma dupla e 2 simples, sp2. Com 2 duplas ou uma tripla e uma simples, sp. Então, o carbono é tetravalente. O oxigênio, que tem número atômico 8, 1s2, 2s2, 2p4, ele tem 6 elétrons na última camada. O oxigênio é divalente, né? Ele quer compartilhar 2 elétrons para completar o octeto. Então, geralmente, a gente vê o oxigênio com 2 ligações simples, completando o octeto, ou então com uma ligação dupla, também completando o octeto, né? O oxigênio geralmente aparece nos compostos com 2 ligações simples ou então com uma ligação dupla. São os casos mais comuns, ok? O oxigênio pode até formar 3 ligações, ficando com a carga formal positiva, mas esses são os casos mais comuns. Então, ele quer que a gente faça, pessoal, o famoso gás carbônico, que é o dióxido de carbono. Dióxido de carbono, que nessa prova de 2015 já apareceu outras vezes, o dióxido de carbono. Então, vamos lá. Como é que seria a fórmula de Lewis do CO2? Carbono, oxigênio, oxigênio. Carbono tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Esses átomos se ligam para completar o octeto. Então, nós teremos aí, uma ligação covalente, outra ligação covalente. Quando eu faço isso, o oxigênio completa o octeto. 2, 4, 6, 8 elétrons. Se eu fizer a mesma coisa com outro oxigênio, uma ligação covalente, outra ligação covalente, o oxigênio também completou o octeto. 2, 4, 6, 8. E o carbono completou o octeto. 2, 4, 6, 8. Então, o CO2 tem essa estrutura de Lewis. Essa fórmula estrutural, ele é linear. Por que é que o CO2 é linear? Porque ele tem elétrons livres, pessoal, mas esses elétrons livres não estão no átomo central. Eles estão nos átomos de oxigênio. A água também tem 3 átomos, né? A água também tem 3 átomos, como o CO2. Mas por que é que a água é angular? Porque ela tem elétrons livres no átomo central. Então, quando uma molécula tem 3 átomos e não tem elétrons livres no átomo central, ela é linear. Quando uma molécula tem 3 átomos, como aqui o caso da água, e tem elétrons livres no átomo central, ela é angular. Ok? Essas ligações aqui, são ligações, é uma ligação covalente polar.
Por que que a ligação do CO é uma ligação covalente polar? Porque o oxigênio, pessoal, é mais eletronegativo do que o carbono. Então, a gente coloca uma setinha apontando para o elemento mais eletronegativo, por exemplo. Então, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. O oxigênio é o mais eletronegativo. Então, esses vetores apontando para o elemento mais eletronegativo, eles se anulam. Porque como a molécula de CO2 é linear, tem um vetor para a direita e um vetor para a esquerda de mesma intensidade, então o vetor momento de polar resultante é zero. Por isso que o CO2 tem uma ligação covalente polar, mas é uma molécula apolar. Então é possível a gente ter um composto com ligações covalentes polares, mas o composto ser apolar. Porque eu tenho um vetor para a direita, um vetor para a esquerda, com a mesma intensidade, eles se anulam. A molécula de CO2 é apolar. Já a água também tem ligação covalente polar. Por quê que é uma ligação covalente polar? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Os hidrogênios ficam parcialmente positivos, aí tem um vetor momento de polar apontando para o átomo mais eletronegativo. Esses vetores se anulam, como no CO2, pessoal? Não, porque a água não é linear, a água é angular, tem uma resultante para cima. Então, o vetor momento de polar resultante é diferente de zero. Por isso que a água é uma molécula polar. Então, eu posso ter ligações covalentes polares originando uma molécula polar. Porque os vetores momento de polar resultantes não se anulam, são diferentes de zero. Mas eu posso ter uma molécula com ligações covalentes polares que é uma molécula polar, como no caso do CO2. O que é que a questão pede? No item 1, ele diz que é um composto covalente de geometria molecular linear. Correto. É um composto covalente porque ligações covalentes, um composto covalente só tem ligações covalentes. Uma ligação entre ametais ou uma ligação entre ametal e hidrogênio é uma ligação covalente. Para ser uma ligação iônica, nós teríamos que ter aí um metal com ametal, que é o principal caso, NaCl, é uma ligação iônica, seria um composto iônico. Esse composto é um composto covalente, é um composto molecular. Primeiro item verdadeiro, e a sua geometria molecular é linear. A água seria angular. Ele não está falando da água, mas eu coloquei a água para fazer um confronto. Que quando não tem elétrons livres no átomo central, com 3 átomos é linear. Com 3 átomos, se tiver elétrons livres no átomo central, é angular. Segundo item, apresenta geometria molecular angular e ligações triplas, por possuir um átomo de oxigênio ligado a um carbono. Totalmente falso, item 2. Primeiro, porque não é angular, é linear. Segundo, porque não tem ligações triplas, tem 2 ligações duplas, ok? Então, o item 2, completamente falso. Item 3. É um composto apolar, correto. Tem ligações covalentes polares, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, mas é uma molécula polar, porque o vetor momento de polar resultante é igual a zero. Então, o item 3 é verdadeiro. 1 e 3 sendo verdadeiro, pessoal, a gente marca a letra C de carambola. Vamos falar mais algumas coisinhas. Primeiro, é importante você saber essa ordem decrescente de eletronegatividade, ó. Ok? Uma regra geral, ok? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Não faça isso. Não vá criar confusões quando você for para um lugar que é para se divertir. Mas a frase é essa. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O elemento mais eletronegativo dessa sequência é o flúor, depois o oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. O elemento menos eletronegativo dessa série. Ok? Mais uma outra informação, observação.
como é a molécula do CO? Vamos lá. Como é a molécula do CO? O oxigênio, nós sabemos que tem 6 elétrons. E o carbono, 6 elétrons na última camada. E o carbono tem 4. Então, como é que a gente conseguiria formar a molécula do monóxido de carbono? A questão já está resolvida, é a letra C, mas eu estou fazendo algumas revisões importantes. Eletronegatividade, como é que seria a estrutura de Lewis do CO? Primeiro, o oxigênio, de novo, formando uma ligação dupla, ele já vai resolver a vida dele. 2, 4, 6, 8. Ok, mas o carbono só está com 6. Então, o que é que acontece agora? Esse par de elétrons do oxigênio, vem fazer aqui uma ligação coordenada, uma ligação dativa. Então, a molécula do CO é assim, ó, a estrutura de Lewis. Tem uma ligação tripla no CO. Essa ligação é covalente normal, essa ligação é covalente normal, e essa daqui é uma ligação coordenada, uma ligação dativa. Se você olhar agora, todos os átomos estão com o octeto completo. 2, 4, 6, 8 o oxigênio, 2, 4, 6, 8 o carbono. Ok? A fórmula estrutural é assim, ó. Antigamente se colocava uma setinha para indicar a ligação dativa, mostrando que aquele par de elétrons veio do oxigênio. Hoje em dia, não se representa mais essa setinha, porque sabe-se, qualquer aluno sabe perceber, pela fórmula de Lewis, que aquele par de elétrons não é um do carbono e um do oxigênio. Porque já está aqui um elétron do carbono, um elétron do carbono, com mais 2 dá 4. Então, aquele par de elétrons tem que ter vindo do oxigênio. Não se coloca mais setinha. Estou colocando a setinha ali em vermelho, só para lhe chamar a atenção que aquilo ali é uma ligação covalente coordenada. O CO, logicamente, com só 2 átomos, ele é linear. Ele tem ligações covalentes polares, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, e é uma molécula também polar. O vetor aponta para o oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo, ok? Então, revisamos aí como é a estrutura de Lewis do CO2, da água, do CO, polaridade de ligações, polaridade de moléculas, eletronegatividade, geometria molecular, hibridações ali do carbono, ok? Questão resolvida, letra C.